Acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. E fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua pergunta, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo Misael Dutra, do Almanac da Obra. Misa, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? É um prazer imenso estar apresentando para vocês esse projeto novíssimo, né? Que acabou de sair do forno para vocês. Maravilha. Misa, conta um pouquinho da tua história pro pessoal, quem não te conhece, né? Pra a pessoa entender um pouquinho também de onde é que vem a tua origem. E depois nós vamos falar um pouquinho do Almanac da Obra. Certo. Muito bem, então, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o Misael Dutra, sou aqui de Garibaldi. E a minha história ela é um pouquinho vasta porque eu já tive vários caminhos, né? Desde militar do exército a professor de música, né? Então, eu ainda ministro aulas, né? De violão, guitarra. Trabalho também como músico, né? Nos finais de semana. Mas há uns 11 anos eu trabalho na construção civil juntamente com meu pai. Então a gente tem uma empresa de prestação de serviços elétricos, hidráulicos, de gás. Então há vários anos já eu estou inserido no meio da construção civil. Tá no mercado da construção atuando forte, então. Isso aí. Misa, e aí como é que surgiu a ideia, ou como é que tu começou a ter essa ideia de ir pro Almanac da Obra? Cara, então, é uma ideia bem distante já que eu venho criando dentro da minha cabeça de forma inconsciente, né? Porque ao longo dos anos trabalhando na construção civil, no ramo da hidráulica e da elétrica, o que eu tenho mais percebido é a dificuldade que os clientes têm de conseguir encontrar os contatos que eles precisam dos profissionais, né? Dos profissionais que eles precisam. Então, muitas vezes, o cliente ele liga para a gente não tem disponibilidade de atender esse cliente e a gente acaba indicando muitas vezes para ele ligar para a loja, né? Ele pede, não tem nenhum contato de alguém para indicar. A gente tem 1 ou 2 contatos, eles ligam, não dão certo, ligam para a gente de novo. Não tem mais para indicar. Poxa, liga para a loja, que lá eles têm a relação de eletricistas, de encanadores, eles podem te indicar algum. O cliente liga para a loja, ou muitas vezes ele nem tem o número da loja, tem que pesquisar o número da loja. Liga para a loja, pega 2, 3 contatos, um não pode, um não atende, outro dá na caixa de mensagens. Então é muito frustrante, né? Para o cliente conseguir acessar os profissionais da construção civil. E embora hoje em Garibaldi a gente tenha uma vasta gama de profissionais de todas as áreas da construção civil, eu vejo muitos clientes com dificuldade de encontrar esses profissionais. Por outro lado, eu vejo muitos profissionais fazendo muitas vezes serviços que não gostariam de fazer para completar a agenda de serviços. Então, por uma dificuldade de manter uma alta taxa, né, de serviços dentro de um ramo específico do que ele trabalha. Então, por exemplo, eu vou usar até o meu próprio pai como exemplo. Ele adora trabalhar com aquecedores a gás, de água a gás. Porém, ainda não está muito disseminado aqui em Garibaldi ou na região os serviços dele. Sendo assim, ele acaba fazendo vários outros serviços que eu sei que ele não gostaria mais de fazer, mas para completar a agenda de serviço. E ele é um caso. Eu conheço tantos outros casos de profissionais que gostariam de trabalhar com com um ramo um pouquinho mais específico dentro daquela área de atividade, mas não tem uma demanda suficiente. Então, foi surgindo essa ideia a partir dessas duas questões, e aí eu consegui chegar num meio termo, né, para ajudar tanto o cliente quanto o profissional. Tá. Para o nosso ouvinte, o que é o Almanac da Obra? Tá, bem detalhadamente, vamos dizer assim, né? Até tem a apresentação toda aqui para mim, não vou conseguir mostrar para vocês, né? E depois nós vamos falar a vantagem pro cliente e a vantagem também pro profissional, que foi um pouquinho do que tu listou aí agora, né? Mas o que é realmente o Almanac da Obra? A gente usa um termo um pouquinho mais sofisticado, né, que a gente chama de plataforma, mas nada mais, nada menos é do que um site. Tá. A ideia surgiu para ser um aplicativo. Porém, em vista da simplicidade que eu gostaria de passar com esse sistema, eu vejo que para o pessoal um pouquinho mais velho, digamos, dos 40, 50 para cima, o pessoal já vai ter um pouco de dificuldade de acessar a Play Store ou a Apple Store e baixar um aplicativo, fazer talvez um cadastro, alguma coisa assim nesse sentido. Sim. Então a ideia do site até surgiu do espaço por isso. Do aplicativo, né? Exato. O site está na mão tanto num computador quanto no celular e basta digitar o site que a pessoa já tem acesso aos contatos, né? Então, basicamente, o Almanac da Obra é um site
onde contém todas as informações dos profissionais, né? Principalmente os seus contatos. Então, a facilidade do sistema já começa por aí, que é um sistema muito acessível para qualquer faixa etária. Dentro do sistema já, a gente tem uma página inicial que já é o próprio campo de busca. Tá. Então, dentro da plataforma, com 3 cliques, o cliente já tem acesso à lista de profissionais que ele precisa, selecionando a cidade que ele quer, que ele precisa do serviço, por exemplo, Garibaldi, o profissional que ele quer, por exemplo, eletricista, e clica em buscar. Pronto, ele já vai ter acesso a uma lista de todos os profissionais daquela cidade para aquele serviço em específico. Então, é uma forma super simples, né, de conseguir o contato do profissional. Se fosse pegar para o pessoal aí que lembra das listas telefônicas, teria quase uma lista telefônica com toda a informação direitinha. Exato. É como se fosse pegar a lista telefônica, abrir e olhar o contato. Bom, eu quero esse aqui. Clica no botão do WhatsApp e já é automaticamente direcionado para o WhatsApp do profissional. Já chama o pessoal no WhatsApp já chama o pessoal direto. Ah, não deu certo com esse? É só voltar para o site, já tem de novo toda a lista de profissionais ali à disposição, seleciona aquele que quer, né? E aí dentro do cadastro dos profissionais, o cliente vai ter um outro detalhe que vai talvez ajudar muito mais a achar o profissional certo para o serviço. Porque se a gente pegar como exemplo o ramo da elétrica, a gente tem várias especificações, predial, industrial, entradas de energia. Então, a gente tem no perfil Nem do todo profissional... eletricista faz a mesma coisa, em resumo, Exatamente. do que está falando, né? Exato. Então, um eletricista que ele é especialista em entrada de energia, ele vai poder deixar especificado no perfil dele entrada de energia. Então, os clientes que chegarem até ele, o potencial cliente que chegar até ele, vai chegar já com o propósito de contratar ele para fazer um serviço de entrada de energia. Sendo assim, facilita a vida do cliente, porque sabe que aquele profissional realiza aquele tipo de serviço. E é ótimo para o profissional, porque só os clientes certos vão chegar até ele. Não vai chegar um cliente para ele, pô, preciso trocar um chuveiro. Ah, mas eu não faço isso, não faço a predial. Eu faço apenas entrada de energia. Né? Entendi. Então, facilita para todo mundo. Entendi. Para o cliente, hoje, aonde ele busca o site de vocês? Ele busca em lojas parceiras? Como é que está fazendo essa divulgação? Como é que está começando esse processo? Então, a gente começou a investir desde o início bem pesado na questão da divulgação. Eu acredito que o boca a boca também é um ótimo divulgador, né, de qualquer tipo de ferramenta ou negócio ou produto. Mas a gente tem feito já desde o início parceria com várias lojas aqui da cidade. Então, a gente já tem parceria com Agate, Resemini, Itália, Iluminação, Ariotti, Materiais de Construção, Ungarato, Materiais Hidráulicos. A gente tem conversado com esse pessoal, eles têm estado bem abertos, né, para receber o site e nos ajudar a divulgar. Então, quando um cliente chega até a loja e precisa de um eletricista, ou de um encanador, ou de um pedreiro, as lojas já estão começando a indicar o site como uma plataforma de, você não tem o contato, aqui você tem todos os contatos que você precisa. Ah, legal. Até porque faz parte do ecossistema da construção. Exato. Né? Com certeza. Tá fazendo parte do grupo. Mas eu nunca deixei de lado, obviamente, sempre investi muito mais pesado na parte virtual mesmo. Né? Porque é muito mais fácil eu chegar, pensando numa cidade de 35 mil habitantes, é muito mais fácil eu chegar em 35 mil pessoas com um anúncio online, né, através de redes sociais, tráfego pago, né, ou Google, do que entregando folders ou no boca a boca. Né? Porém, a gente está usando todos os artifícios, né, todos os meios possíveis para disseminar a ideia do site o mais rápido possível para o maior número de pessoas possível. Sim, depois tem outra, né? A vantagem do site é que está ali o tempo inteiro, a pessoa está em casa, deu problema na hora, ela pode chamar e acionar o pessoal na hora. Não precisa esperar ir para a loja para conseguir o contato de alguém para ir atrás para resolver o problema. Exato. O pessoal um pouco mais velho ainda tem isso, né, de ir até a loja de confiança e pegar um contato de confiança. Porém, um outro ponto que eu quero salientar é, de certa forma, uma responsabilidade que eu estou tirando das lojas com o site. Porque, falando com os lojistas, não aconteceram nenhum nem dois casos em todas as lojas de clientes que pegaram contatos na loja, o profissional fez algum tipo de serviço que deu problema ou, enfim, deu algum probleminha no serviço e o cliente foi reclamar com a loja. Poxa, porque vocês me indicaram esse profissional? Né? Então, muitas vezes a loja acaba se responsabilizando pela indicação. Entendi. Então, quando a loja passa a indicar o site, eu eximo a loja dessa responsabilidade de indicar um profissional em específico. De certa forma, não. Porque como o site ele não é... Os profissionais que estão dentro do site, eles não são profissionais do Almanac da Obra.
São todos profissionais liberais, né? Certo. Profissionais autônomos, e o site é apenas uma ponte entre o cliente e o profissional. Entendi. Tanto que nos termos de política e privacidade, né, a gente deixou bem especificado que o site não tem nenhum tipo de vínculo com qualquer profissional. Não é feito nenhum tipo de transação dentro do site. Não faz nenhum teste com ele. Ele é uma pessoa que está colocando as suas informações ali, mas não tem nenhuma validação técnica, por exemplo, que tu faz uma avaliação para poder liberar o contato dele aí. Não. É totalmente responsabilidade do profissional. É basicamente uma lista telefônica. Né? Na lista telefônica você... eu chamei um eletricista na lista telefônica, ele fez besteira na minha casa, vou reclamar com a lista telefônica. Não tem nenhum tipo de vínculo. Né? O profissional está pagando um determinado valor para estar naquela lista. Entendi. Então, é responsabilidade diretamente do profissional. Né? Então, o site, de certa forma, é só uma ponte. Né? Embora o pessoal esteja cadastrado dentro da plataforma, o site funciona apenas como uma ponte entre cliente e profissional. Entendi. Como é que tá hoje a usabilidade? Já tem alguns profissionais? Tu ainda tá lançando? Não tem nada ainda? Fala para nós como é que tá. O site teve o lançamento oficial em 6 de dezembro. A gente fez uma apresentação para alguns profissionais já no auditório da APM. Legal. A gente apresentou essa ideia para eles, né, através de uma palestra, juntamente com a minha equipe de desenvolvimento e marketing. Então, a gente juntou o pessoal para tirar todas as dúvidas do pessoal e fazer o lançamento oficial para eles. Então, desde o dia 6, a gente começou já tendo alguns cadastros e hoje a gente conta com 32 cadastros dentro da plataforma. A gente já tem disponível pessoal que trabalha com ar-condicionado, arquitetos, design interiores, encanadores, eletricistas, pedreiros. A gente tem já o pessoal que faz a parte da escavação também. Então, a gente pensou numa parte não, a gente pensou no todo da construção civil. Uma família que vai, por exemplo, construir uma casa, a ideia do site é disponibilizar para essa família, para esse cliente, todos os contatos que ele precisa, desde a hora em que ele adquire o terreno até a finalização da obra dele, até ele pegar as chaves da casa. Então, a gente pensou em todos os profissionais mesmo. Mas, claro, é um processo, né, que a gente depende de contatar manualmente, né, os profissionais. Agora, a gente está automatizando um pouquinho mais, né, essa questão dos contatos, porque dia 14, agora, na sexta-feira dessa semana, a gente vai fazer uma segunda turma de apresentação para os profissionais que não puderam no dia 6 e para alguns novos que a gente contatou. E a gente vai marcar também o dia 14 como expansão para Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Farroupilha. Então, a gente já tá... uma das minhas perguntas, a região que vocês atendiam. Então, hoje é Garibaldi, mas agora já vai aumentar esse domínio. Isso. Então, a gente está... Como é um pouco difícil, né, de contatar todos os profissionais de forma presencial, a gente já está junto com o pessoal do marketing, desenvolvendo algumas divulgações, né, dá para se dizer assim, diretamente para os profissionais da construção civil dessas 4 cidades. Né? Garibaldi, Barbosa, Bento e Farroupilha. Para se fazerem presentes, né? No dia 14, conhecer o projeto e a gente abrir para essas outras cidades. Sim, para as outras possibilidades. Hoje, Misa, essa questão do profissional, né? Um ponto que eu acredito que seja muito válido é ter o dado correto, né? Porque para a internet, tu vai para a internet e tem muita informação ali que, no Google, por exemplo, que não bate. Um telefone que ninguém atende, não cai em ninguém e tudo mais, né? Ou tu faz uma pesquisa, os primeiros 3 são de alguém que está patrocinando para estar lá e aí vai te jogar para um fornecedor lá de Porto Alegre, né? Essa validação, manter esse contato atualizado, o profissional consegue se manter atualizado ali dentro? Agora eu trabalho com outra área, ele consegue fazer esse ajuste ou essa gestão é toda de vocês? Não, o profissional ele tem autonomia completa dos dados dele. Então, a qualquer ele trocou de número, ele pode ir lá e ajustar esse número. Pode ir lá ajustar, com exceção do nome da empresa e do CPF. Né? Do CPF ou o CNPJ. Né? Então, quando o profissional faz o cadastro, ele pode optar. Ou ele cadastra o CPF ou ele cadastra o CNPJ. Né? Então, ele tem essa possibilidade. Tanto o CPF quanto o CNPJ, eles são vinculados juntamente com a Receita. Né? Então, ele não pode inventar um CPF e colocar na hora para o cadastro e falsificar informações. Porém, qualquer dado que ele falsificar, né,
seja o nome da empresa ou o número de telefone, que venha a dar problema, isso também já tem todas as questões judiciais, né, em dia, para a gente, de certa forma, se proteger com qualquer dado errôneo, né, que o profissional venha a cadastrar e prejudicar algum cliente. Né? Não, claro que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas a gente já tem que pensar em várias camadas de segurança, né? Claro. Porque nós teremos inúmeras pessoas cadastradas e pode ser que aconteça algum deslize de algum profissional ou de algum cliente, né, em relação ao uso da plataforma, mas já está tudo especificado nos termos de uso e política do site, né? Que essas informações elas devem ser verídicas e cabe a responsabilidade do profissional pela veracidade das informações, né? Hoje, esses 32 profissionais, eles são de áreas já vastas áreas, ou ele está ainda mais focado em alguma linha de atuação? Não, eles já têm umas 12, se eu não me engano, áreas diferentes. Ele está bem então, difundido a gente já tá em várias áreas diferentes. Sim, várias áreas diferentes, obviamente, né, tudo dentro da construção civil. Sim, então, sim. O que eu lembro de cabeça, nós temos design de interiores, arquiteto, climatização, refrigeração, eletricista, encanador, pintor, pedreiro, escavações. Eu acredito que sejam esses. Mas já dá para... Tu falou de algumas áreas que muitas vezes o pessoal que vem aqui e tem empresas que prestam serviço em mais de uma. Se eu sou um profissional, ou se eu sou uma empresa que eu presto serviço de elétrica, hidráulica e gás, dentro da plataforma eu tenho que fazer 3 cadastros? Ou eu faço um cadastro que se complementa nas 3 plataformas, nas três pesquisas, digamos Sim. assim? Então, a gente vai trabalhar com 3 planos diferentes para os profissionais, né? Como é que vai funcionar a plataforma para o cliente antes disso? Para o cliente vai ser 100% gratuito, o cliente não tem vínculo nenhum com o site, não precisa fazer um cadastro para a utilização do site. Tá. É exatamente como pegar uma lista telefônica e abrir ela, só que de uma forma virtual. Né? Ele vai ter à disposição todos os contatos que ele precisa, todas as informações do profissional, sem a necessidade de um cadastro ou de um pagamento. Tá. Para o profissional, como a gente vai estar, né, ajudando a alavancar um serviço específico, divulgando o serviço dele, nós iremos cobrar uma mensalidade desse profissional. Tá. Né, como se fosse um serviço de streaming. Então, ele paga mensalmente para estar dentro da plataforma. E dentro da plataforma, a gente vai trabalhar com 3 planos diferentes. Os planos hoje, eles estão já prontos, todos desenvolvidos, mas eles vão entrar em veiculação agora no dia 14. Até o momento, todos os profissionais que se cadastram na plataforma têm 60 dias gratuitos e sem compromisso nenhum para utilizar a plataforma e disponibilizar os seus dados. Até para testar e validar, né? Legal. Isso aí. Então, a gente pensou nessa forma, né, para ajudar o cliente, para a gente ter um bom número de profissionais para poder divulgar para os clientes, né, e o profissional poder testar e ver como funciona a plataforma e tudo mais. Mas após esse período de 60 dias, ou os profissionais que se cadastrarem a partir do dia 14, eles vão ter que optar por um dos 3 planos. O plano básico, o intermediário e o prêmio. Tá. O plano básico, todos os 3 planos, eles contemplam 30 dias gratuitos. Vão contemplar 30 dias de teste, né? Porém, ele já vai ter que optar desde o início. Se ele optar pelo plano básico, vai ser contemplado um serviço em uma cidade. Então, o plano básico ele vai poder cadastrar, por exemplo, o serviço de elétrica em Garibaldi. Se ele pegar o serviço intermediário, a gente entende que tem muitos profissionais que realizam 2 serviços. Né? Por exemplo, o meu próprio pai realiza tanto a elétrica quanto a hidráulica. Isso, até hoje. Exato. Então, para ele seria ótimo o plano intermediário, que contemplam 2 serviços em uma cidade. Então, eu sou um profissional de Carlos Barbosa e eu trabalho com elétrica e hidráulica. Então, ele cadastra elétrica e hidráulica em Barbosa. Tá. Né? E o plano Premium, que é o plano mais completo que a gente tem dentro do site, ele vai funcionar de forma ilimitada. Então, o profissional cadastra quantos serviços ele quer e em quantas cidades ele quiser. Então, se o profissional trabalha, por exemplo, só com arquitetura, mas ele trabalha em Garibaldi, Bento, Barbosa, ele vai ter que optar pelo plano mais completo. Né? A gente entende dessa forma porque o simples fato de ele aumentar a visualização dele para uma segunda cidade praticamente dobra ou triplica, né, a taxa de contatos que ele tem. Então, a gente optou por colocar, né, mais de uma cidade ou cidades ilimitadas no plano mais completo. Entendi. A questão do profissional, né? Existe algo que faça com que a comunicação dele seja através do portal ou ela sempre via WhatsApp? Você diz em relação ao cliente? É. Não, é sempre via WhatsApp sempre. ou e-mail.
Tá, Ou entendi. a própria ligação, né? A gente tem essas 3 opções. Diretamente do site. A pessoa não Diretamente precisa do salvar site. o número no celular Não dela, precisa. não precisa fazer nada disso. Não precisa salvar contato, nada. Clicou no botão do WhatsApp, lá já na própria área da lista, não precisa acessar o perfil do profissional, escolher o profissional que ela quer pela foto do profissional e o nome da empresa e as especificações, clica no botão do WhatsApp, já vai direto para o WhatsApp. Não, mas eu quero ligar. Clica no botão de ligar, já vai direto para o telefone. Legal, porque facilita bastante ligar. para não... A usabilidade fica bem mais Isso. facilitada, né? A gente pensou todo o sistema, no próprio cadastro do profissional, a gente pensou em fazer absurdamente simples, né? Para que um jovem de 20 anos consiga usar e se cadastrar no sistema e um adulto de 60, 65, 70 anos consiga se cadastrar ou utilizar o sistema também. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores. São eles que fazem a construção em alta acontecer. Fiquem ligados, voltamos com o nosso conteúdo já já. Localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz e Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa? Só seguir a gente no @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje nosso convidado é o Misael Dutra, do Almanac da Obra. Misa, vamos continuar nosso papo aí. Vamos lá. A gente estava falando então, só retomando, a plataforma é uma plataforma para localizar prestadores de serviço. E aí, tu comentaste que tem parcerias ou tu tá buscando algumas lojas parceiras. Existe uma possibilidade de ter lojas ali dentro ou não? É 100% para serviço? Então, a parceria que a gente está fazendo, né, com as lojas, elas vão muito além de uma simples divulgação. Mais adiante, nós teremos novidades com uma das lojas parceiras aqui de Garibaldi, né? A gente está já alinhando algumas conversas bem interessantes juntamente com o pessoal do Beló,
né, juntamente com o Jonas. Mas em relação a todas as lojas que a gente tem como parceiros, a ideia é a gente não simplesmente, não sei se não é o termo correto, mas usar a loja para promover o site. É a gente se divulgar de forma mútua, né? Então, no momento que a loja indica a minha plataforma, no momento que eu tenho uma parceria com a loja vai me enviar, né? Ainda a gente está conversando sobre isso para alinhar isso dentro da plataforma, mas a ideia é ter todos os logos, né, das lojas parceiras dentro do site. Então, quando o cliente pesquisar, por exemplo, por algum profissional de Garibaldi, a ideia é que apareça um logo de todas as lojas parceiras de Garibaldi, né? E o cliente, por exemplo, eu vou contratar um eletricista, tem que pegar material. Poxa, eu vi lá que tem a Itália e tem o Agate lá de material elétrico. Bacana, interessante saber que eles apoiam e tudo mais. Pega o material lá naquela loja, né? E a ideia é que os botões sejam links, né? Então, o cliente, nas lojas parceiras, clicam no logo da loja e vão para o site da loja, né? Então, tudo isso é pensado para a gente também fomentar, né, a própria loja enquanto a loja está ajudando a gente, né? Exato. E é complementar, eu vejo, né? O serviço da elétrica ou da hidráulica ou de qualquer outro vai precisar muitas vezes de material. Sim, com certeza. Né? Então, ele vai ter que buscar onde. Então, já é uma informação adicional aí para quem precisa buscar. Uma outra dúvida. O profissional, ele pode se cadastrar? Eu como usuário, eu consigo ver se a logomarca que ele tem, ou a foto dele, ou ter alguma informação do profissional que está lá cadastrado? Sim, a gente sempre coloca na parte final do cadastro, tem um campo para o profissional adicionar o logo da empresa, ou a fachada da empresa, ou uma foto pessoal. Nem todos os profissionais, não é um pré-requisito, né, obrigatório para finalizar o cadastro, porque eu entendo que muitos profissionais eles não vão conseguir fazer, né, a seleção de imagens, ou não tem uma foto profissional, não quer divulgar uma foto, está a critério do profissional. Tá. Porém, todos os profissionais até agora que se cadastraram sem foto, a gente entra em contato com o profissional e dá algumas dicas, né? Olha só, a gente tem percebido que uma taxa de contatos maior vai ser alcançada quando você tiver uma foto, pois transparece mais confiança para o cliente e tudo mais. Então, a gente está contatando os profissionais para orientar eles nesse sentido, né? A ideia do site não é simplesmente divulgar os profissionais e facilitar para o cliente, é, de certa forma, organizar toda a construção civil, né, dentro de um conceito, né, deixar os profissionais mais alinhados com o meio em que eles estão inseridos, né, elevar um pouco o nível da construção civil e mostrar para os clientes, olha só, aqui tem um projeto sério que você pode confiar, né? Então, falando em confiança, puxou o assunto na hora. Muitos portais, eles avaliam os profissionais e aí isso talvez traga confiança para porque eu vou escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro, né? Tu pensa em implementar isso? Tu já tem isso? Qual a ideia? E tu acredita que isso seja algo legal a ser implementado? Então, no início, nós pensamos em fazer já todo o sistema com avaliação, mas depois a gente tirou essa ideia do papel por conta de um seguinte sentido. Eu não tinha certeza de quanto tempo o site ia permanecer apenas em Garibaldi. Então, a ideia é que eu já estava contando com pelo menos 6 meses a 1 ano funcionando apenas em Garibaldi, né? Só que acabou rolando um pouco mais rápido do que a gente imaginava, né? E a gente já vai expandir para outras cidades. Mas, inicialmente, não colocamos avaliação, porque pensa o seguinte, numa cidade de 30 mil habitantes, praticamente todo mundo se conhece. Sim. Se por alguma infelicidade der algum problema no serviço de um profissional, mesmo que não tenha sido culpa dele, foi culpa de uma peça que veio falhada, e o cliente se incomoda e avalia ele negativamente no site, ele praticamente se queima com a cidade inteira. Sim. Né? Então, tem isso. Sim, tem os dois lados da moeda. Embora, como o nosso objetivo é melhorar a construção civil, a gente repensou essa ideia de uma forma melhorada e a gente vai sim, num segundo momento, implementar sistemas de avaliação, né, juntamente com o perfil do profissional. Que hoje muitos profissionais estão divulgando seus serviços no Insta, no YouTube, no Face. Então, a gente quer linkar o contato dele junto com as suas redes sociais para que quando o cliente acesse, por exemplo, o perfil do profissional, ele tenha a possibilidade de entrar dentro do Instagram do profissional e ver os serviços que já foram realizados.
né? Ou uma parte dentro do próprio site já com alguma extensão junto com fotos e vídeos de serviços Exato, realizados. um complementar, né? Não precisa Isso. estar ali Na parte principal, plataforma. né? Exato, pode buscar para uma plataforma parceira. Isso aí. E aí a gente pensa também em colocar sistemas de avaliação para passar mais segurança para o cliente. Né? Conforme a gente vai expandindo para mais cidades, eu acredito que seja interessante, né, a gente ter essa questão da avaliação para passar uma confiança maior para o cliente que vai acessar aquele profissional. Né? Misa, não sei se tu pode abrir essa informação, mas tu já tem os valores disponíveis para quem quer fazer a contratação, quem não quer, como é que funciona, tá? E outro ponto, tem como uma possibilidade de pagar a mais para ter mais destaque? Tem algo nessa linha de um patrocinado dentro da plataforma? Então, inicialmente a ideia era essa. Era ter 2 planos diferentes. Um plano em que o cliente, o profissional, se cadastrasse e teria sua lista, teria o seu nome numa lista de contatos geral. Tá. Ou no segundo plano, né, que ele se cadastrasse num plano melhor e tivesse um lugar em destaque no meio de toda aquela lista. Então ele aparecesse por primeiro e tudo mais. Mas a gente mudou essa ideia e a gente fez a lista de uma forma aleatória. Então, se você, para dar a mesma chance para todo mundo, não é em ordem alfabética. Então, se tiver 10 profissionais ou 30 profissionais de uma área, dentro da área de, sei lá, encanador. Então, quando o cliente procurar por encanador, vai aparecer a lista em uma ordem específica. Quando ele desce, ele só ir lá no botão de buscar e clicar de novo no botão de buscar, toda a lista já inverte de novo. Se ele clica em buscar de novo, a lista já inverte, para não favorecer ninguém. Então, a gente acredita que todo mundo que está pagando o mesmo valor tem o mesmo direito dentro da plataforma de visualização. A parte de maior visualização, a gente trabalhou isso na questão dos planos mesmo. Né? Então, se ele quer ter mais, talvez, visualização, ele pode expandir para mais cidades, né? Contratando um plano maior. Sim, entendi. E a questão de valores, como é que funciona? Então, como a ideia do site é ajudar a construção civil, ajudar os clientes, a gente não podia colocar um valor que fosse pesado para os profissionais. Porque dentro da construção civil, eu como trabalhei por muitos anos na construção civil, eu entendo que a realidade não é uma realidade de esbanjar dinheiro. Né? Então a gente... Para ninguém, no caso. Para ninguém, na verdade. Né? Hoje em dia está bem complicado, mas a gente pensou em um valor que coubesse no bolso do profissional. Hoje, eu acredito que a hora de serviço mais barata que a gente tem no mercado da construção civil não deva ser mais barato do que R$50 a hora. Tá. Acho que pegar talvez um profissional que cobre o mais barato possível, ele deve cobrar R$50, R$60, mas tem ramos da construção civil que cobram R$150, R$200 a hora. Né? Não vamos entrar em mérito de profissões, cada um tem a sua característica de trabalho, né? Cobra o valor que gosta de cobrar, mas pensando num valor a hora do profissional e pensando também em 2 questões diferentes. Né? Quando a gente fala em divulgação hoje, em uma cidade, o pessoal até fala em jornal. Né? Porém, hoje para anunciar num jornal não é muito barato. Né? A gente paga R$300, R$400 para anunciar num jornal, no meio de algumas outras informações que não condizem com o trabalho dele. Sem nada a ver com construção. Exato. Tudo bem que tem muitas pessoas que ainda utilizam o jornal, né? E pode ser interessante para algum segmento, mas em outra questão também a gente tem muito disseminado a questão dos digital influencers, que funcionam muito bem para alguns ramos, mas eu vejo que para a construção civil talvez não funcione muito bem, né? E são valores talvez que passam ali dos R$1.000, R$1.500 para alguma divulgação, né? Sim, são valores bem mais altos. Bem mais altos, né? Para uma aparição no jornal, uma aparição nos stories ou no feed. E não desmerecendo, obviamente, nenhuma profissão, né? Cada um tem o seu meio de divulgar. Né? Porém, para a gente conseguir ajudar o profissional, a gente pensou em valores que realmente coubessem no bolso. Então, pegando o valor como base de R$60 a hora de um profissional da construção civil, a gente pensou nas mensalidades mais baratas do que 1 hora do serviço do profissional. Então, no nosso plano básico, a gente vai ter o valor de R$19,90 por mês. No plano intermediário, a gente vai trabalhar com R$29,90. Tá. E
e o plano mais completo, que contemplam cidades ilimitadas e serviços ilimitados, a gente está falando de R$ 44,90. Então, hoje, se um profissional ele se cadastra no plano mais completo e ele fecha um serviço de 1 hora através do site, ele já paga um mês inteiro de assinatura no plano mais completo e sobra dinheiro. Ou paga 3 meses de assinatura no plano mais básico e ainda sobra dinheiro. Entendeu? Então, é absurdamente barato. É claro que a gente tem muitos custos envolvendo a plataforma, envolvendo o site, todo o desenvolvimento, as equipes que trabalham junto comigo, a hospedagem do site, são valores que não são muito baratos, né, para manter. Então a gente sabe que não vai ser tão cedo que a gente vai conseguir tirar os custos do investimento que a gente fez. Mas é a forma que a gente encontrou de conseguir ajudar, né, os profissionais e os clientes ao mesmo tempo. Né? E, claro, ter um pouquinho do retorno, né, de toda essa ajuda que a gente está tentando dar para o mercado da construção civil. Essas pessoas que se cadastram agora, elas têm um prazo de 60 dias, né? Para teste, para validação e depois efetivar. Elas não aprovando, não pagando nada, digamos assim, elas continuam com alguma informação lá, o nome ou alguma coisa, ou elas ficam inativas? Elas ficam com todas as informações dentro da plataforma, mas elas ficam com o nome inativo. Fica oculto. Ficou oculto, isso, as informações ocultas. No momento ocultas. que ela quiser, ela diz, bom, agora eu quero voltar ativa, ela entra em contato e faz a contratação. Isso, a partir do dia 14, agora na sexta-feira, a gente vai ter tudo isso de forma automatizada. Então, o profissional, quando se cadastrar, ele já vai ter que escolher um plano e cadastrar, né, um cartão, fazer a compra do plano. Né? Porém, ele vai ter 30 dias, obviamente sem compromisso, se dentro desses 30 dias ele quiser cancelar, voltar atrás, ele cancela sem compromisso, sem custo nenhum, né? Não vai ser cobrado nenhum valor dele dentro dos 30 dias. A partir dos 30 dias, automaticamente começa a ser feita a cobrança do plano que ele selecionou. Os profissionais que estão já cadastrados no site nesse plano de 60 dias gratuitos, eles só têm vínculo com o plano gratuito. Então, ao final dos 60 dias, a gente vai entrar manualmente em contato com esses profissionais e conversar com eles. Olha só, o teu plano está chegando ao fim, né? Então agora você tem que optar por algum dos planos se você deseja permanecer dentro da plataforma. Né? Então, daí a gente encaminha um link para esse profissional e ele vai optar por um dos 3 planos. Né? Mas a qualquer momento, se eles chegarem e falarem, não, está finalizando 60 dias, eu não gostaria mais de continuar dentro da plataforma, a gente só deixa o cadastro dele inativo e tudo certo. Em algum momento, quando ele retornar para a plataforma, ele pode fazer o cadastro ou a gente só ativa aquele cadastro antigo que ele já tinha dentro de algum plano. Né? Entendi. Mas é bem em conta mesmo, né? Sim, bastante. Misa, falando um pouquinho da questão de expansão, né? A parte de expansão de vocês, ela vai acontecer com pontos de atendimento em outras cidades? A contratação, ela é totalmente online? Vamos lá, tem alguém nos ouvindo lá agora que é um eletricista ou encanador. Ele vai procurar aonde? Aonde ele vai para contratar? Tudo online? Como funciona? É fácil, não é? É absurdamente simples. Todos os profissionais que tiverem contato com o site, seja pelo Instagram, com o link na nossa bio, pode acessar o site ou diretamente pelo site, né, digitando almanacdaobra.com.br, já vai cair direto no nosso site e dentro do site, no canto direito superior, vai estar bem visível um botão bem grande amarelo escrito área do prestador. Ali ele vai ter 2 opções, login ou cadastro. Então, ele clicando no cadastro, ele mesmo já pode fazer o cadastro, é super intuitivo, né? Ele só vai ter que preencher as informações solicitadas e fazer o cadastro de forma manual. Ou a gente também tem disponível o material em vídeo já para os profissionais poderem fazer o cadastro. Então, se algum profissional entra em contato com a gente, olha só, eu estou com dificuldade nessa parte ou gostaria de entender como funciona o cadastro, como é que eu faço para me cadastrar. A gente encaminha esse material autoexplicativo para ele com todo o passo a passo do cadastro, tanto pelo celular ou quanto pelo computador, né? O celular ele acaba tendo a responsividade, né? Então ele não vai ter a mesma visualização do computador, né? Então a gente optou por fazer 2 materiais, o cadastro pelo celular ou o cadastro pelo computador. Então ele pode optar por uma dessas 2 vias, né? E fazer o cadastro de uma forma super simplificada, né? E a questão de quantidade de pessoas que acessam o site, existe como mensurar isso? Porque o que a gente falou antes, comparando com o jornal, comparando com outras tecnologias, a divulgação no digital,
Em muitos casos, é possível mensurar quantas pessoas acessaram tal portal, quantas pessoas viram aquela imagem passando na tela. Não sei se você tem algo nesse formato de Sim. controles. A gente tem, trabalhando junto conosco, a Agência Francisco, de Bento Gonçalves. Ela é especializada nessa questão de tráfego pago, marketing digital. E eles monitoram todos os dias como está o tráfego dentro do nosso site. Cada botão, cada clique que é dado dentro do site é monitorado, né, pelo pessoal da agência. Então, Teoricamente, tu saberia quem está clicando para contratar um eletricista. Sim, eu sei, eu sei tudo que está acontecendo. Inclusive, a gente tem, eles têm monitorado, né, o que acontece dentro do site, por onde viajou, né, o botão, o cursor do mouse do cliente, onde ele clicou, quantas vezes ele clicou, muitas vezes até para identificar algumas possíveis falhas. Né? Então, poxa, o cliente teve que clicar 3 vezes nesse botão, talvez o botão está muito pequeno, né, para visualização no celular. Então, tudo isso a gente usa para ajustar, né, a própria plataforma, mas também para monitorar. A gente teve 800 cliques no botão de busca nessa semana. Né, e a gente teve 8.000 acessos esse mês dentro da plataforma. Né, então, a gente consegue monitorar tudo isso. E quais dados o cliente usa para se cadastrar para ter acesso às informações? O cliente que vai entrar em contato com o eletricista, não o profissional. O cliente, quando ele vai acessar um profissional. Vai buscar um profissional. Ele precisa se cadastrar? Não precisa? É totalmente aberta a plataforma? Vou ter acesso a todo mundo? Sim, para o cliente é totalmente aberto. Não tem vínculo nenhum com o site, não precisa fazer nenhum cadastro, nenhum tipo de login, preencher nenhuma informação. É acessar o site, buscar, selecionar a busca que ele quer fazer, né? É bem intuitivo também a própria busca, porque ele não precisa digitar nada. Se ele quiser digitar, ele tem a opção de digitar, mas no momento que ele clica, né, na parte de seleção da cidade, selecione uma cidade. Quando ele clicar, já vai aparecer a lista de cidades. Selecione um profissional. Quando ele clicar no profissional, já vai aparecer a lista dos profissionais cadastrados. É bem simples e fácil da pessoa encontrar quem ela procura. Super simples, prático, barato e sem vínculo nenhum. Questão do horário de atendimento do especialista, digamos assim, né? Eu digo o profissional, eu digo especialista. Tem alguma definição, um exemplo? Bom, eu sei que esse profissional vai atender até às 10 horas da noite. Eu tô aqui, parou meu chuveiro às 7h52, que é agora. Eu sei que esse cara vai me atender. Tem alguma coisa nisso ou não tem essa parte do profissional ter o horário de atendimento dele ainda? Então, na verdade, eu achei uma ideia bem interessante. Já vou contar. Muito obrigado pela dica. A gente sempre usa isso para melhorar a plataforma, né? Mas não temos essa informação Porque daqui ainda. a pouco seja algo que tô precisando agora, né? Qual deles vai conseguir me atender? Perfeito. Seria uma forma de conseguir... O profissional, ele o trabalho que a gente tem feito com essa agência tem nos mostrado que o profissional ele não está acessando muito a área do prestador. Né? Até porque não tem um porquê ele ficar acessando a área do prestador. No momento que ele finaliza o cadastro, ele vai ficar acessando o cadastro para ver o próprio cadastro. Sim, né? Então não teria por que acessar. Então, o profissional ele não vai ficar atualizando, por exemplo, durante o dia dele, estou disponível, não estou disponível. Porém, seria bem interessante, né? Colocar essa ideia do profissional, colocar o horário de atendimento dele. Né? Como se fosse no Google. Né? Isso, tem no Google, né? Vou colocar um botão fica lá, o estabelecimento normalmente está em aberto, abre daqui a 15 minutos, né? Isso. Que é algo que, sabe que tu vai ligar e vai atender. O profissional... Só claro, tem que o especialista, o profissional tem que estar com isso em mente, que ele botou até as 22 horas e até 22 horas. Isso às poderia vezes... se queimar e aí sim, Exato. na avaliação prejudicar. Né? Isso aí. O profissional da construção civil, eu vejo que é um pouco mais... ele faz os próprios horários, né? Então não tem muito esse problema se ele passar das 7 horas trabalhando, né? Eu tenho amigos que trabalham na construção civil que trabalham de sábado e domingo para dar conta das obras e tudo mais. Então é muito dessa realidade, né, que a gente encontra. Porém,
acaba talvez sendo um pouco complicado nesse sentido do profissional colocar até as 10 da noite, chega às 7 horas da noite, ele vai para casa e não quer mais atender no telefone, não quer responder mensagem. Exato. Né? Então ele vai estar com o cadastro dele dentro da plataforma, vai estar chegando contatos, ele não vai estar respondendo esses contatos. Né? Numa dessas, poxa, tá aqui disponível até as 22, liguei pro cara, ele disse que depois das 7 ele não trabalha. Isso. Né? Então ele acaba se queimando, ele, né? Se auto-prejudicar. Mas é uma ideia bem interessante. Se tu avaliar na questão de profissionais, né? Eu acredito que se encaixe para os dois. Mas se nós tivéssemos que dar um destaque para um e qual a função, para quem já atua no setor, no mercado, qual a grande vantagem do Almanac? E para quem é novo, o eletricista que não tem, que tem agenda muito vazia, que a gente comentasse no começo, que ele apega a outras coisas. O que tu vê as principais vantagens da plataforma? Então, começando pelo profissional que está entrando no mercado de trabalho, essa informação por si só ela já diz o porquê que o site é importante, né? Porque ali dentro da plataforma esse profissional vai ter uma equipe especializada na divulgação de serviços da construção civil, entregando o serviço que ele quer divulgar desde o início para os profissionais para os clientes que ele precisa contatar. Então ele não vai precisar ter aquela, digamos, mão de obra de entregar cartão, conversar com loja, se surgir alguma oportunidade me indica, ou conversar no boca a boca com o pessoal, estou trabalhando com isso e tudo mais. Se cadastra na plataforma e deixa com a gente que a gente vai entregar os teus serviços, né, para os clientes que precisam desses serviços em específico. Então desde o início a gente já consegue dar essa oportunidade, essa alavancagem, né, para o profissional que está entrando no mercado de trabalho, né? Entendi. E para o profissional que já está no mercado de trabalho, esse é talvez o maior argumento que a gente ouve, né, de vários profissionais. Mas eu não preciso da plataforma, eu já tenho muitos serviços. Mas daí entram alguns pontos. Ponto 1. Aquilo que eu comentei anteriormente, né, sobre o profissional fazer vários tipos de atividades dentro do ramo que ele atua, mesmo talvez não gostando muito. Né? Talvez fica aquele peso da segunda-feira por ele saber que ele vai ter que abrir uma valeta quando ele poderia talvez fazer um serviço mais especializado dentro da área dele. Né? O segundo ponto. Tu fala de posicionamento, teoricamente. Sim. Né? A pessoa diz assim, bom, eu sou eletricista especializado em tal área, vou usar a plataforma para ela me divulgar nessa área que eu quero trabalhar. Exato. Um médico que é especializado em ortopedia não vai ser contatado por uma outra área. Né? Eu estou com dor de cabeça. Né? Sim. Não tem vínculo nenhum. Então, os clientes que chegam até esse médico vão chegar com o propósito da ortopedia. Dentro da plataforma é a mesma ideia. Né? Então, o profissional ele consegue ter um pouco mais de alcance dentro da área em específico que ele quer divulgar. Segundo ponto. Quanto maior a taxa de contatos que um profissional tem, mais ele vai poder selecionar os serviços que ele quer realizar e mais valor agregado o serviço dele vai ter. Né? Quanto maior a demanda, né? maior é o valor agregado que ele pode colocar em cima do serviço dele. Né? Obviamente, a gente não está instigando os profissionais, a gente está disponibilizando mais clientes para vocês, então joguem um valor lá em cima. Mas melhor tu vai poder categorizar, né, o serviço que você realiza para um cliente mais em específico, né? Então, poxa, eu só quero atender pessoal de empreiteira, né? Vai conseguir ter um valor mais agregado para isso, porque tu está tendo demanda de contatos para isso. Então, mesmo o profissional que tem muitos contatos, ele pode selecionar mais os contatos que ele quer e, com isso, agregar mais valor ainda ao negócio dele, né? Maravilha! Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência,
Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Bem-vindo de volta, quero agradecer ao nosso convidado de hoje, Misael Dutra, do Almanac da Obra, por compartilhar o conhecimento e a plataforma que vai chegar aí, está chegando já, né? Está em uso já chegou na cidade de Garibaldi e vai para algumas outras cidades para incentivar o mercado da construção. Para quem quiser, Misa, entrar em contato contigo ou contratar a plataforma, como é que faz? Pode contatar diretamente a gente pelo nosso e-mail, contato@almanacdaobra.com.br, através do WhatsApp 549-99568905 ou através do direct do nosso Insta, @almanacdaobra. Beleza. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também nos acompanhar nos perfis @William Pilati e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada, terça-feira às 19h, mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e até terça que vem. Um grande abraço. Boa semana!